Enquanto fazia hora extra no escritório à noite, minha chefe estava visivelmente nervosa, sentada sorrateiramente em frente ao computador. Suas bochechas estavam levemente rosadas, e sua respiração estava um pouco acelerada. Seus dedos digitavam levemente no teclado, como se estivesse procurando por algo. Seus olhos mostravam um toque de nervosismo e consciência culpada, como se estivesse fazendo algo extremamente secreto. Ela olhava ao redor de vez em quando. Vendo essa cena, minha curiosidade aumentou muito. Decisivamente, ativei minha habilidade de parar o tempo. Então me levantei e caminhei em direção ao escritório da minha chefe com um alfinete. Depois de abrir a porta, eu vi Tenjiu meio em estado de pausa. Naquele momento, suas bochechas estavam vermelhas. As comportas se abriram, e ela já havia aberto suas longas e belas pernas. Eu não hesitei. Rapidamente peguei meu telefone e tirei várias fotos. Tirei fotos de todos os ângulos. Então voltei para o meu lugar. Não muito tempo depois, a pausa terminou, mas Tenjiu meio no escritório não percebe nada. Ela continua digitando no teclado, enquanto sua mente se acalma gradualmente. Seu rosto mostra satisfação e cansaço. Tum, tum, tum. Nesse momento, eu bato suavemente na porta do escritório da chefe. Tenjiu meio e leva um susto. E imediatamente se senta. Depois de desligar rapidamente o computador, ela ainda faz questão de arrumar a mesa. Depois de confirmar que não há problemas, ela finalmente abre a porta do escritório. Eu apareço na porta do escritório, com um sorriso malicioso no rosto. Vendo minha expressão mal-intencionada, o coração de Tenjiu meio e quase para. Ela olha para mim friamente, seus olhos cheios de raiva. O que você está fazendo? Sua voz ainda está um pouco rouca, mas ela rapidamente se ajusta para seu estado normal, com um tom frio e cortante, como se quisesse me congelar no lugar. E eu, com um sorriso malicioso no rosto, perguntei, enquanto o avaliava de cima a baixo, e ainda mais com uma expressão inocente no rosto. Chefe Tenjiu, eu só queria saber se você não quer ir para casa junto. Afinal, já está tarde. A cor do rosto de Tenjiu meio mudou instantaneamente para um tom de ferro. Ela obviamente não acreditava nas minhas bobagens. Embora seu rosto estivesse calmo, mas por dentro ela já estava extremamente nervosa. Droga! Será que ela descobriu alguma coisa? Será que ela estava me espionando no meu escritório? Quanto tempo ela estava escutando? E o que exatamente ela ouviu? Seu olhar passou pelo celular na minha mão. Um traço de cautela brilhou em seus olhos. O que você está fazendo com esse celular na mão? Tenjiu perguntou friamente. Eu mostrei a tela do celular por um instante, ainda mantendo um leve sorriso no rosto. Eu estava apenas vendo as horas. Tenjiu meio e obviamente não acreditou. Definitivamente há algo de errado com essa minha maldita expressão. Será que ele tirou alguma foto escondida? Me deu o celular. Acostumada a ser mandona, ela não poupou grosseria. Mas eu não entreguei o celular. Em vez disso, um sorriso surgiu no meu rosto. E com um tom leve, provoquei. Hehe. Chefe Tenjiu, um celular é um objeto pessoal. Solicitar vê-lo diretamente assim, acho que não é apropriado. Tenjiu meio e ficou com o rosto sombrio ao ouvir isso. Minha resposta a deixou muito insatisfeita. Isso a convenceu ainda mais de que eu definitivamente estava bisbilhotando. Ela me encarou com os dentes cerrados, com um tom de ameaça. O que você está tramando? O que você estava fazendo lá fora, agindo sorrateiramente? Afinal, o que você estava fazendo? Me dê o celular. Senão, não me culpe por ser grossa. Dei de ombros, ainda sem intenção de entregar o celular. Em vez disso, dei um passo à frente, me aproximando de Tenjiu meio e disse em voz baixa. Chefe Tenjiu, você está tão nervosa. Há algo que você está escondendo? Com medo de ser descoberta. No máximo, ela apenas soltou um leve gemido no final. Ela já estava se controlando muito. Era impossível para mim, do lado de fora da porta, ouvir. E a porta do escritório é muito bem isolada. É impossível ouvir qualquer coisa do lado de fora. Mas ainda há uma certa sensação inexplicável de pânico nela. Então ela só pôde fingir calma e dizer, não diga bobagens aqui. Estou dizendo isso pela última vez. Me dê o celular. Caso contrário, você vai se arrepender. Eu ri levemente. Um brilho de astúcia brilhou nos meus olhos.
Lentamente caminhei até o sofá do escritório. E sentei com tudo. Tirei um cigarro do bolso e acendi. E disse calmamente: Chefe Tenjiuan. Claramente, ela enterrou. Começou a dizer: Como você poderia? Você está delirando. Quem? Quem estava aprontando no escritório? Sua voz tremia um pouco. Seus olhos estavam cheios de descrença. Eu dei um leve sorriso. Traguei profundamente meu cigarro. E não falei imediatamente. Em vez disso, apontei aleatoriamente para a câmera no monitor. Com um toque de triunfo na minha voz. Chefe Tenjiuan. Veja o que é aquilo. Adivinhe. Você acha que eu consegui tirar uma foto sua? O olhar de Tenjiuan Meiyue seguiu a direção que eu apontei. A câmera. Droga. Como eu nunca notei isso antes. Tenjiuan Meiyue cerrou os punhos com força. As unhas quase perfurando suas palmas. Ela me encarou fixamente. Com raiva e um toque de desespero em seus olhos. É tudo culpa dela por ser tão descuidada. Agora ela não duvidava se eu realmente tinha tirado a foto. Olhando para minha expressão, a resposta já era bem óbvia. Então, o pavor em seu coração morreu completamente. Agora eu a peguei no flagra. Se isso vazar, sua imagem e status entrarão em colapso completo. É como cair em um abismo sem fim. O que você quer afinal? Uma lágrima escorreu do canto do olho de Tenjiuan Meiyue. Ela perguntou com os dentes cerrados. O que você quer afinal? Eu traguei um cigarro. A fumaça amargou o rosto da ministra Tenjiuan. Eu disse com um tom muito dominador. É simples. Ministra Tenjiuan. A partir de hoje, você tem que me ouvir. Você tem que fazer o que eu mandar. Caso contrário, não me importo de deixar todos da empresa saberem que a sua ministra Tenjiuan, tão importante, é o tipo de pessoa que ela é em particular. Hai. O cheiro pungente de fumaça fez Tenjiuan Meiyue tossir levemente. Seus olhos estavam cheios de raiva e humilhação, mas ainda mais impotência. Ela sabia que agora estava completamente sob meu controle. Seu homenzinho desprezível, Tenjiuan Meiyue disse com os dentes cerrados. Eu levantei as sobrancelhas com desdém. Ele também não queria se render às minhas ameaças assim. Não abuse. Eu posso renunciar. E então chamar a polícia. Na pior das hipóteses, vamos todos cair juntos. Ele cerrou os dentes, tentando lutar pela última vez, mas eu apenas sorri. E disse levemente: Renunciar? Chefe Tenjiuan? Você tem coragem? Quanto esforço você gastou para chegar a essa posição? Você vai desistir assim? Você ficaria satisfeita? Chamar a polícia? Então vá em frente. Vamos ver quem chega mais rápido. A polícia ou eu postando suas fotos online. O corpo de Tenjiuan Meiyue tremeu ligeiramente. Minhas palavras atingiram seu coração. Ela realmente não estava disposta a desistir. Ela se esforçou muito para chegar nessa posição. De jeito nenhum vou desistir facilmente. E também chamar a polícia ou algo assim. Impossível. A imagem dele ficaria arruinada. Ameaçar chamar a polícia era só para me assustar. Ok, eu prometo. Ele finalmente cedeu. Sua voz carregava um traço de impotência. Eu assenti, satisfeito. Estendi a mão e dei um leve tapinha em seu ombro. Meu tom era gentil, mas inquestionável. Fique tranquilo. Eu não vou te fazer coisas ultrajantes. Tenjiuan Meiyue hesitou por um momento. E finalmente assentiu. Eu posso concordar com suas exigências. Mas você tem que me prometer que isso nunca, jamais, será revelado. Eu sorri e estendi a mão. Segurei o queixo de Tenjiuan Meiyue, fazendo-o olhar diretamente nos meus olhos. É claro. A chefe Tenjiuan é tão linda. Como eu poderia deixar alguém ver essas fotos? Tenjiuan Meiyue foi forçada a levantar a cabeça, deixando-o extremamente envergonhado. Olhe para minha mão. Ele queria mordê-la com força, mas hesitou por um momento, e no final não se atreveu a resistir. Então, ele só pôde dizer com teimosia: é melhor você cumprir sua palavra. Caso contrário, eu nunca vou te deixar em paz, mesmo que eu morra. Eu larguei a mão que segurava o rosto de Tenjiuan Meiyue. Com as mãos nos bolsos, caminhei lentamente até ele. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido: Chefe Tenjiuan, fique tranquila. Eu não vou te envergonhar muito. Mas, já que você concordou em me ouvir, então, a partir de hoje, você tem que cooperar comigo obedientemente. Entendeu? O corpo de Tenjiuan Meiyue tremeu levemente.
Ele sentiu a atmosfera silenciosa se espalhando. E em seu coração havia vergonha e impotência. Ele sabia que já estava completamente. Caiu nas minhas mãos. O que exatamente você quer que eu faça? Ele rangeu os dentes. Sua voz tremia ligeiramente. Eu só lavo o corpo. Olhando descaradamente. Tengiu a meio e... É simples. Já que eu prometi manter a boca fechada. Então você deveria. Tengiu a meio e olhou para mim. Seu olhar era como se fosse me devorar. Assustado, ele imediatamente levantou as mãos. Cruzou os braços e recuou alguns passos. Não, não posso. Você não acha que algumas fotos vão me fazer esse tipo de coisa, né? Estou te avisando. Nem pense nisso. Mesmo que você consiga. Eu definitivamente vou chamar a polícia depois. Eu não esperava que essa vadia estivesse tão durona. Mesmo estando com a corda no pescoço. Então eu peguei meu celular e disse indiferentemente. Tudo bem então. Já que você, chefe Tenjiuan, está sendo tão pouco razoável. Não me resta escolha senão publicar as fotos na internet. Para que a senhora, chefe, sofra uma morte social. Tengiu a meio e ficou apavorada ao me ver pegar meu celular. Ela imediatamente entrou em pânico. E correu até mim. Agarrando meu celular e dizendo. Não, não, impossível. Eu afastei a mão de Tengiu a meio e disse com raiva. Você só tem duas opções. Ou as fotos vão para a internet, ou os olhos de Tengiu a meio se encheram de luta e desespero. Minha ameaça era como uma espada afiada, pairando sobre a cabeça dela, pronta para cair a qualquer momento. De qualquer forma, fazer esse tipo de coisa é inaceitável. Eu também sei que chegar lá de uma vez pode ser difícil. Então, não posso pressioná-la demais. Pretendo diminuir aos poucos. A linha de fundo da outra parte. Eu disse, chefe. Você também não quer que aconteça, né? Pá, homem maldito. Ele me amaldiçoou ferozmente. Então ele se encostou impotente. E fechou os olhos. Lágrimas escorreram do canto dos olhos. Ele não esperava que eu pegasse algo contra ele. Não esperava que fosse ceder. E ainda menos que, para que as coisas não fossem expostas, e o deixasse tão envergonhado, ele não sentisse repulsa por mim, mas até uma pontada de excitação. Eu sorri levemente. Levantei-me e fui até ele. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido. Diretor Tenjiuan, não se preocupe. Contanto que você me obedeça, eu não vou te humilhar demais. Mas, se você tiver alguma ideia tola, não me culpe por ser implacável. O corpo de Tenjiu a meio estremeceu levemente. Mordendo os lábios, finalmente assentiu com a cabeça. Eu entendi. Eu balancei a cabeça em satisfação. Em seguida, ensinei a chefe a fazer um trabalho de garganta profunda. Meia hora depois, saí do prédio da empresa me sentindo aliviado. Enquanto isso, no escritório da chefe lá em cima, Tengiu a meio e limpou o leite do canto da boca. Encolhida, agachou-se na mesa, abraçando fortemente as canelas com as duas mãos. Seu coração estava cheio de emoções complexas. Raiva, humilhação, impotência, e até um traço de um sentimento que ele mesmo se recusava a admitir. Como eu pude me tornar assim? Ela murmurou baixinho. Sua voz tremia levemente. Ela relembrou a cena de agora há pouco. Minhas brincadeiras pareciam ecoar em seus ouvidos. A sensação de opressão e controle a sufocou. Ela odiava essa sensação. Odiava ser controlada por mim. Mas o que era ainda mais inaceitável para ela era... Eu realmente senti uma estranha excitação naquela situação. Não, isso é impossível. Tengiu a meio e balançou a cabeça vigorosamente, tentando expulsar esse sentimento de sua mente. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a paisagem noturna lá fora. Seu coração, no entanto, estava frio como gelo. Ele sabia que já havia caído em minhas mãos, incapaz de escapar facilmente. O olhar de Tengiu a meio e se dirigiu ao andar de baixo do escritório. E viu eu caminhando pela rua. A maneira como eu andava era livre e leve, deixando Tengiu a meio e no andar de cima muito irritado. Uma leve dor veio de sua garganta. Ei, ei! Ele murmurou 2 vezes. Furioso impotentemente. Silêncio mortal. Você vai me pagar por isso. No entanto, embora seu coração estivesse cheio de raiva e pensamentos de resistência, no fundo, porém, havia um fio de hesitação que ele mesmo não conseguia ignorar.
Aquele sentimento estranho. Aquele tipo de excitação sutil gerada sob meu controle. O deixou incrivelmente confuso e inquieto. Tingiu a meio e me viu olhando para cima lá embaixo. E rapidamente fechou as cortinas. Seu coração estava acelerado. Depois de voltar para casa, meu estômago roncou. Então peguei meu celular e pedi comida. Cerca de 20 minutos depois, a campainha tocou. Eu tinha acabado de fazer o pedido. Chegou tão rápido. Surpreso, levantei-me para abrir a porta. No momento em que abri a porta, fiquei perplexo. Do lado de fora da porta estava uma mulher corpulenta. Uma mulher madura e charmosa. Ela estava vestindo um vestido de malha bege macio. Um vestido bodycon. O corte justo delineava suas belas curvas. O decote em V estava ligeiramente aberto, revelando um trecho de pescoço branco. Seu cabelo estava casualmente preso em um coque solto. Algumas mechas de cabelo caíam em suas orelhas, parecendo preguiçoso e encantador. Seu rosto tinha um sorriso gentil, um leve sorriso nos lábios, exalando um toque de charme feminino maduro. Olá, sou o vizinho que mora ao lado. O entregador tocou a campainha errada agora há pouco. A entrega foi para minha casa por engano. Então eu trouxe para você. Voltei a mim. Rapidamente peguei a entrega e disse sorrindo. Sinto muito mesmo. Causei problemas para você. A jovem sorriu levemente e acenou com a mão. Não há de quê. É natural que os vizinhos se ajudem. A propósito, eu me chamo Sanzé Gianai. E você? Ao ouvir esse nome, senti uma certa familiaridade, mas não consegui me lembrar de imediato. Meus olhos se reviraram e eu disse rapidamente, que tal a senhorita Gianai entrar e se sentar um pouco? Sanzé Gianai ficou surpresa ao ouvir isso. Os dois não parecem ser muito íntimos, certo? Então ela hesitou um pouco. Respondeu com grande constrangimento. Ah, isso não é muito conveniente, não é? Um sorriso radiante apareceu no meu rosto. Então convidei. Não há inconveniente nenhum. Para agradecer por você ter pego minha comida para a viagem. Como retribuição. Não é demais te convidar para provar este sushi, certo? Senhora Kana Sunzava olhou para mim, com um rosto inofensivo. Inconscientemente, ela concordou. E então acenou com a cabeça, sorrindo. Tudo bem, então. Então vou incomodar. Depois de comer o sushi, eu perguntei, sorrindo. Senhorita Kana, você costuma ficar sozinha em casa? Você não se sente entediada? Kana Sunzava suspirou depois de ouvir isso, com um toque de desamparo em sua voz. Um pouco, sim. Meu marido não está no país. Só sobrou eu em casa. Às vezes é bem chato. Ah, a senhorita Kana já é casada? Mas você parece tão jovem. Não parece nem um pouco uma mulher casada. Eu pensei que você tivesse mais ou menos a minha idade. Eu respondi fingindo estar chocado. Kana Sunzava olhou para minha expressão exagerada. E ficou muito feliz. Um leve rubor surgiu em seu rosto, com um traço de timidez. Onde? Não exagere. Como você é gentil, silêncio com. Você é muito bom com as palavras. Eu já sou uma mulher de 30 e poucos anos. Não posso me comparar com vocês, jovens. Então é melhor você me chamar de Senhora Sunzava. Senhorita não combina mais comigo? Eu disse com um tom sincero. E com um olhar claro. Quem disse? Senhorita Kana. Você realmente parece muito jovem. E a aura dela é ótima também. Sanzé Giana sorriu timidamente, de cabeça baixa. Eu estava olhando para o sorriso de Sanzé Giana, pensando secretamente em como estreitar ainda mais o relacionamento. Os dois continuaram a conversar, a atmosfera ficando cada vez mais relaxada e agradável. Eu ocasionalmente fazia uma pequena piada, fazendo Sanzé Giana rir sem parar. Fiquei com a boca seca de tanto conversar. Quando o clima estava animado, essa vizinha charmosa até batia no meu braço de forma manhosa. Sem perceber, quase 1 hora se passou. Shenmojun. Está ficando tarde. Eu preciso voltar para casa para descansar. Muito obrigada por conversar comigo hoje e me deixar provar seu sushi. Sanzé Giana levantou-se e disse educadamente. Eu olhei para a hora e realmente estava ficando tarde. Então também me levantei e disse. Tudo bem. Senhorita Giana. Foi muito bom conversar com você hoje. Da próxima vez, conversamos. Sunzava Kana assentiu docemente com um sorriso. Então ela caminhou em direção à porta.
Seus olhos pareciam carregar um toque de relutância. Esse corpinho, essa cintura fina, esses pêssegos, realmente de primeira qualidade. Depois de ver Sanzava voltar para casa, fechei a porta. Sanzavakana voltou para casa. Fechou a porta suavemente. Encostou-se na porta e respirou fundo. Suas bochechas estavam levemente rosadas. Seu coração ainda batia um pouco rápido. Inconscientemente, ela se lembrou de sua conversa e interação comigo agora há pouco. O sorriso e a aura ensolarada daquele jovem vizinho a fizeram sentir um alívio e um prazer há muito esquecidos. Que jovem interessante! Sanzavakana murmurou para si mesma. Um sorriso apareceu em seus lábios involuntariamente. Ele foi para o banheiro, abriu a torneira para se lavar. De repente, ele sentiu uma sensação estranha. Como se alguém estivesse olhando para ele. Virando-se, viu a casa vazia. Sanzejanai balançou a cabeça e continuou sua rotina de higiene. A água morna correu em suas palmas. Ele olhou para seus dedos. A cena de nós dois saboreando juntos. Sushi reapareceu em sua mente. Meu sorriso era sincero e caloroso, fazendo-o sentir uma inexplicável sensação de paz. Seu corpo parecia ter ligado algum interruptor. Ele mora sozinho. Mudou-se recentemente. Ele deve se sentir bastante sozinho também, né? Sanzejanai pensou. Não pude deixar de me preocupar mais comigo. Quanto mais penso, mais confuso fico. Sanzejanai, cuja cabeça estava gradualmente esquentando, pegou um pouco de água e jogou em seu rosto, forçando-se a se acalmar. Depois de terminar sua higiene, ele vestiu um pijama confortável. Sua figura orgulhosa exibe toda a sua beleza. Pés pequenos calçando chinelos, ele caminhou até o sofá na sala de estar e se sentou. A sala de estar estava silenciosa e um tanto desolada. Apenas o relógio na parede emitia um leve tic-tac. Então, ele caminhou até a janela. Abrindo as cortinas, ele olhou para a janela ao lado. Meu quarto ainda estava iluminado. Ele podia vagamente me ver sentado no sofá. Um calor repentino surgiu no coração de Sanzejanai. Como se essa lâmpada lhe desse uma sensação inexplicável de companheirismo. Um vislumbre de expectativa brilhou em seu coração. Voltando para o sofá, Sanzejanai suspirou suavemente. Encostando-se no sofá, fechou os olhos. Seu coração estava um pouco complicado. Havia tanto saudade do marido, quanto curiosidade e carinho por mim, o novo vizinho. Ele sabia que não deveria ter muita atenção em um jovem, mas aquela sensação há muito perdida de companheirismo e atmosfera relaxante, mas o tornou irresistível. Talvez, nós somos apenas interações normais entre vizinhos. Ele se confortou, tentando acalmar as ondas em seu coração. No entanto, em sua mente, involuntariamente surgiu meu sorriso e aqueles olhos cheios de vitalidade. Ele balançou a cabeça, tentando expulsar esses pensamentos de sua mente. Mas no fundo, havia uma expectativa indisfarçável. Como se algo novo estivesse silenciosamente brotando. Esquece. Não vou pensar nisso. Tenho que acordar cedo amanhã. Sanzejanai se levantou e foi para o quarto. Deitada na cama. Mas minha figura ainda aparecia em sua mente. Sanzejanai, inquieta, virando de um lado para o outro. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Seus lábios estavam ligeiramente cerrados, como se estivesse travando uma luta. Finalmente, Sanzejanai se sentou e puxou as cortinas sorrateiramente. Depois de confirmar que as cortinas estavam fechadas, ela ficou na ponta dos pés e caminhou silenciosamente até o criado mudo e se agachou. Abriu a gaveta mais baixa do criado mudo e tirou um massageador de dentro. As bochechas de Sanzejanai estavam levemente rosadas. Ela estava nervosa e um pouco ansiosa. Ela respirou fundo, tentando acalmar suas emoções. Mas meu rosto apareceu involuntariamente em sua mente. O que está acontecendo comigo? Como eu me tornei assim? Ele murmurou baixinho. A voz carregava um toque de desamparo e timidez. Mas a expectativa em seu coração ficava cada vez mais forte. Finalmente, ele mordeu os lábios e pegou o massageador e se deitou na cama. Nesse momento, o tempo passava a cada segundo. O humor de Sanzejanai foi gradualmente se acalmando. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Ele gentilmente colocou as coisas em suas mãos. Seu coração estava cheio de paz e satisfação. Eu sou uma mulher. Eu também preciso de companhia. Ele disse suavemente. A voz carregava um traço sedutor. Neste momento, estou sentada no sofá,
Meus dedos massageiam suavemente a ponte do meu nariz. Sinto um líquido quente escorrendo lentamente do meu nariz. Fiquei atordoada por um momento. Então percebi que estava tendo um sangramento nasal. O que está acontecendo? Com tão pouco, já estou tendo um sangramento nasal? Eu murmurei para mim mesma. Este corpo não está nada bem. Agora mesmo, eu estava observando as ações de Sanzé e Giana. Embora eu soubesse que isso era inadequado. Mas a curiosidade me impedia de resistir. No entanto, o que eu não esperava era que as ações de Sanzé e Kana me fariam reagir tão intensamente. Eu não esperava que a vizinha voluptuosa realmente gritasse meu nome. Só de pensar nessas mulheres bonitas e atraentes, que realmente têm sentimentos especiais por mim. Os cantos da minha boca se ergueram ligeiramente, involuntariamente. Nesse momento, a campainha tocou. Eu abri a porta e vi que era a senhora Sanzé, que morava ao lado. Senhorita Kana, o que te traz aqui tão tarde? A senhora Sanzé parecia um pouco nervosa, com um traço de desculpas e intercessão no rosto. Shenmo Junho, sinto muito incomodá-lo tão tarde. O cano do meu banheiro de casa de repente começou a vazar. A água já está fluindo por toda parte. É muito tarde para encontrar um reparador. Então eu queria pedir sua ajuda para dar uma olhada. De repente, senti que a oportunidade havia chegado. Então eu balancei a cabeça. Sem problemas. Já vou lá ver. Então, segui a senhora Sanzé para dentro de sua casa. Assim que entrei, realmente ouvi o som baixo da água vindo do banheiro. Uma poça de água já estava no chão. Depois que entrei no banheiro, abaixei-me para verificar o cano de água. Descobri que a conexão estava solta. Com a chave inglesa na mão, meus olhos não puderam deixar de se desviar para Sanzé Kana, parada na porta. Ela estava vestindo uma roupa de casa larga. O chão molhado a deixou um pouco nervosa. Suas mãos estavam fortemente cerradas. Seus olhos cheios de ansiedade e expectativa. Os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente, revelando um sorriso quase imperceptível. Você pode me ajudar segurando este cano de água? Eu vou apertá-lo. Eu apontei para o cano de água. Um brilho travesso brilhou em meus olhos. A senhora Sanzé não suspeitou de nada e rapidamente se abaixou para segurar o cano de água com as duas mãos. Eu estava atrás dela, olhando para a figura esguia dela de cabeça baixa, propositalmente diminuindo o ritmo enquanto ajustava a chave. Shenmo Jun, já terminou? A senhora Sanzé perguntou com alguma dificuldade. Quase. Eu disse distraidamente. Mas a chave na minha mão não se moveu por um longo tempo. Meus olhos caíram sobre o pescoço branco da senhora Sanzé. Justamente neste momento, a senhora Sanzé de repente sentiu atrás dela uma lufada de ar quente vindo. Ela se apressou em olhar para trás. Descobriu que meu rosto estava quase colado em seu ouvido. Ela ficou assustada imediatamente. Sua mão relaxou. O cano de água caiu no chão com um estrondo. E a água espirrou por toda parte em um instante. A senhora Sanzé gritou e rapidamente se levantou. Mas acidentalmente pisou na água no chão. Seus pés escorregaram e ela estava prestes a cair para trás. Eu fui rápido. E a abracei pela cintura, segurando-a firmemente em meus braços. A atmosfera ficou instantaneamente ambígua. Cuidado. O chão está escorregadio. Eu disse em voz baixa, com um toque de rouquidão na voz. O rosto da senhora Sanzé, espremido em meus braços, ficou vermelho instantaneamente. Ela me empurrou, desamparada. Obrigado. Estou bem. Nesse momento, os dois ficaram ali parados, um pouco sem jeito. A água espirrou por toda parte. Muita roupa também ficou molhada. Olhei para baixo para minha camisa encharcada. E lancei um olhar para a senhora Sanzé. Suas roupas de casa estavam grudadas ao corpo, delineando sua cintura cheia. O cabelo molhado da senhora Sanzé estava colado em suas bochechas, parecendo excepcionalmente frágil. Minha garganta se moveu. A excitação em meu coração ficou ainda mais forte. A senhora Sanzé recuou cautelosamente para o lado, com as mãos cruzadas sobre o peito, parecendo um pouco inquieta. Suas roupas estão encharcadas. Colado ao corpo, fez com que ela sentisse um arrepio. Mas, acima de tudo, constrangimento e tensão. Ela não tinha percebido em absoluto a forma como estava. Assim que eu consertar o cano, a senhora Sanzé só então notou que o chão já estava bastante molhado. Ela disse apressadamente.
Vou pegar um esfregão. Ela se virou para sair do banheiro, mas escorregou e quase caiu novamente. Eu segurei sua cintura fina mais uma vez, e disse com um toque de preocupação: cuidado. O chão está todo molhado. Está muito escorregadio. A atmosfera estava muito ambígua naquele momento. Os olhos dos dois se encontraram. As bochechas da senhora Sanzé ficaram vermelhas novamente. Ela podia quase ouvir o baque-baque em seu peito. Ela sentiu minha mão, ainda segurando firmemente sua cintura. Aquele calor, através da roupa de casa encharcada, foi transmitido para sua pele, fazendo-a tremer ligeiramente, involuntariamente. Obrigado. Obrigado. A voz dela era tão baixa que mal dava para ouvir. Seus olhos brilhavam, e ela não ousava olhar diretamente nos meus olhos. Mas eu não a soltei imediatamente. Em vez disso, inclinei minha cabeça levemente. Cheguei perto do ouvido dela e disse suavemente: Senhorita Tenjiuan, você é sempre tão descuidada. Estou um pouco preocupado, ainda bem que estou aqui. Caso contrário, o que aconteceria se você caísse? Minha respiração roçou suavemente seu ouvido, com um leve toque de calor, fazendo com que a raiz da orelha da senhora Tenjiuan ficasse vermelha instantaneamente. Ela instintivamente encolheu o pescoço, querendo criar alguma distância. Mas meu braço apertou um pouco, puxando-a ainda mais perto. Tenjiuan-kun. Sua voz estava cheia de pânico e desamparo. Suas mãos estavam pressionadas contra o peito, tentando me afastar. Mas a força era tão fraca que era quase insignificante. Meus olhos caíram sobre seu rosto, olhando para seus olhos cheios de pânico e timidez. O fogo no meu coração foi aceso de repente. Os dedos deslizam levemente pela curvatura de suas costas, sentindo seu corpo tremer levemente. Um leve sorriso aparece no canto da minha boca. Senhorita Kana, sabe? A forma como você está agora é realmente emocionante. Minha voz é profunda e gentil, com um toque de sedução. O coração da senhora Fujiwara quase salta do peito. Ela sente suas bochechas queimando intensamente. Até sua respiração fica rápida. Ela quer dizer algo, mas descobre que sua garganta está como se algo a estivesse bloqueando, incapaz de emitir qualquer som. Meus dedos levantam suavemente seu queixo, forçando seu olhar a encontrar o meu. Meu olhar é profundo e ardente, como se quisesse engolir a senhora Fujiwara por inteiro. Silêncio com. Não, não faça isso. Sua voz é tão fraca que mal pode ser ouvida. Com um traço de súplica. Depois, pensei que a razão havia vencido o desejo. Ela me empurrou para longe, e fugiu rapidamente do quarto. Ao entrar no quarto, a senhora Sanzé fechou a porta, encostou-se na porta e respirou fundo, tentando acalmar suas emoções. De repente, ela baixou a cabeça e viu suas roupas de casa encharcadas. Só então percebeu o quão diferente ela parecia agora. Ela queria cavar um buraco e se enterrar. Ai, que vergonha! Como é que só agora percebo quão snob eu sou? Não é à toa que, quando Shen Mojunho estava olhando para mim, sua laringe se moveu. Tenho que trocar de roupa rapidamente. Embora tudo isso a fizesse sentir extremamente envergonhada. Mas acima de tudo, ela estava feliz. Eu já estou tão velha. E ainda consigo atrair um jovem bonito como Shen Mojunho. E eu estava em frente ao espelho do banheiro. Vi meu rosto cheio de gotas de água. Então vi a toalha rosa pendurada na pia. Peguei a toalha rosa e limpei meu rosto. Então, lenta e metodicamente, ajeitei meu colarinho, repassando na minha mente a interação com a senhora Sanzé agora há pouco. Aquele pânico, timidez, e aquele olhar fraco, mas cheio de tentação. Isso me dá uma satisfação indescritível. Os dedos batem levemente na borda da pia. O olhar torna-se gradualmente profundo. Eu sei que a senhora Sanzé resiste na superfície, mas por dentro já está agitada por mim. Eu sussurro o nome dela, com um tom de diversão na voz. Eu não tenho pressa em avançar. Em vez disso, aproveito este processo de conquista lenta. Cada toque, cada flerte, estão minando as defesas dela aos poucos. Como um caçador, brincando com a presa antes de abatê-la. Eu saio do banheiro. Meu olhar varre a porta do quarto da senhora Sanzé, que está fechada. Um leve sorriso se forma no canto da minha boca. Caminho até a porta do quarto principal. Bato levemente na porta do quarto. A voz é suave e baixa. Senhora Sanzé, você está bem? Eu fui um pouco imprudente agora há pouco. Espero que não tenha assustado você.
Um leve ruído vem de dentro da porta. Parece que ela derrubou algo no pânico. Alguns segundos se passaram. A voz da senhora Sanzé veio de trás da porta, com um toque de tremor e nervosismo inegável. M não é nada. Shen Mojun, eu só preciso de um tempo para esfriar a cabeça. Eu ri baixinho, com um toque de desculpa na voz. Que bom. Se precisar de alguma coisa, me diga a qualquer hora. Eu estou aqui fora. Depois de dizer isso, me virei e fui para a sala de estar. Sentei-me no sofá e peguei uma revista aleatória. E comecei a folheá-la. Eu queria saber se a senhora Sanzé sairia. E então eu assumiria a liderança novamente. Com certeza, não demorou muito. A porta do quarto se abriu suavemente. A senhora Sanzé trocou de roupa e vestiu uma roupa de casa limpa. Seu rosto ainda estava corado. Ela baixou a cabeça, sem ousar olhar diretamente nos meus olhos. Ela disse em voz baixa: Shen Mojun, sinto muito pelo que aconteceu. Eu coloquei a revista de lado e disse gentilmente: quem deveria se desculpar sou eu. Eu que fui muito impulsivo. Não levei em consideração seus sentimentos. Meu tom era sincero e gentil. Fiz o coração da senhora Tenjiuan tremer novamente. Ela levantou a cabeça e encontrou meus olhos profundos. Por um momento, ela pareceu um pouco perdida. Será que eu ainda sou tão atraente assim? Mas claramente minha idade. Já sou uma Pobaya-san. Mas a reação de Shen Mojun é muito real. Shen Mojun é um jovem bonito e cheio de vitalidade. Será que ele nunca teve contato com mulheres? E por isso ele sente algo por mim? Se for esse o caso, eu preciso aconselhá-lo adequadamente, para que ele siga o caminho correto. Se não, seria uma pena um jovem tão bom como Shen Mojun seguir o caminho errado. Eu deveria dizer a ele que mulheres jovens são mais adequadas para ele. E eu talvez envelheça em alguns anos. Ela sentiu o beijo. A voz carregava um traço de uma tristeza que nem ela própria havia percebido. Shen Mojun. Percebi as emoções da senhora Sanzé. Levantei-me e caminhei até ela. Estendi a mão e segurei suavemente a dela, sentindo leve tremor na ponta de seus dedos. Eu disse em voz baixa: Senhora Sanzé, por favor, perdoe minha indiscrição anterior. Desculpe. Você é uma mulher muito charmosa, que me atrai profundamente. Então eu não consigo controlar meus sentimentos. A voz carregava um traço de pânico e desamparo. Shen Mojun. Você não diga isso. Nós não deveríamos estar fazendo isso. Meu olhar permaneceu gentil e ardente. Eu disse em voz baixa: Senhora Sanzé, eu sei o que você está preocupada. Mas os sentimentos não podem ser controlados. Você é realmente especial para mim. O coração da senhora Sanzé caiu em extremo conflito. Ela não entendia por que em tão pouco tempo ela realmente se apaixonaria por mim. Talvez seja minha natureza ensolarada e atenciosa. Ou talvez ela estivesse solitária por muito tempo. Seja qual for o motivo, isso não é permitido. Senhora Sanzé, não se esqueça que você ainda é uma esposa. A senhora Sanzé estava incrivelmente nervosa. Ela estava emocionada com minha gentileza e sinceridade, mas também se sentia insegura devido à diferença de idade e status. Ela baixou a cabeça e sua voz estava fraca. Shen Mojun, você é jovem. Você deveria procurar uma garota da sua idade. Eu sou casada. Eu não sou mais jovem. Não deveríamos ter esse tipo de sentimento entre nós. Eu levantei suavemente o queixo dela, forçando seus olhos a se encontrarem com os meus. Meus olhos estavam cheios de firmeza e gentileza. Não, senhora Sanzé, a idade nunca foi o problema. Eu gosto de você, não da sua idade. Cada movimento seu me deixa perdidamente apaixonado. Senhora Sanzé me comandava, sentindo meu coração quase parar. Seus dedos agarraram firmemente minha camisa, as pontas dos dedos tremendo levemente. Seu coração lutava. A razão dizia para ela me empurrar para longe, mas a longa solidão e a falta de companhia, o vazio emocional a impediam de resistir a mim. Sua voz carregava um traço de súplica. Shen Mojun. Não faça isso. Nós não podemos. Meu rosto se aproximou lentamente, até que as respirações dos dois se misturassem. Minha voz estava baixa e gentil, com um toque de sedução. Senhora Sanzé, não resista ao seu coração. Você também sente algo por mim, não é? No instante em que os lábios dos dois estavam prestes a se tocar,
A razão da senhora Sanzé finalmente venceu a emoção. Ela me empurrou para longe e correu para o quarto principal em pânico. Encostada na porta, sua voz tremia. Shen Mojun, me desculpe. Tudo isso aconteceu tão de repente. Eu não estava psicologicamente preparada. Eu fiquei do lado de fora da porta do quarto principal, ouvindo a voz trêmula da senhora Sanzé do lado de dentro. Não bati na porta novamente. Em vez disso, fiquei parado em silêncio do lado de fora da porta. Esperei um pouco. Eu suspirei suavemente. Senhora Sanzé, já estou satisfeito. A defesa que a senhora Sanzé protegeu desesperadamente já começou a ceder. Olhei para a porta fechada do quarto principal. Um leve sorriso surgiu no canto da minha boca. E falei suavemente em direção ao quarto principal. Senhora Sanzé, vou indo. Se você precisar de alguma ajuda minha, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Depois de dizer isso, fechei a porta suavemente e saí da casa da senhora Sanzé. Cheguei em casa me sentindo excepcionalmente feliz. Apenas 2 ou 3 dias. A senhora Sanzé já desenvolveu sentimentos por mim. Agora é apenas a razão dela. Está lutando intensamente com a emoção. No momento, falta apenas uma oportunidade. Tudo isso me dá uma satisfação indescritível. Eu gosto desse processo de conquista gradual. Eu gosto da emoção de ver a senhora Sanzé ceder passo a passo. Um dia, acompanhei a senhora Sanzé após um evento. E então caminhamos juntos para o prédio de apartamentos. Cheguei à porta da minha casa. A senhora Sanzé sentiu um leve desconforto. Ela virou a cabeça para me olhar. A voz dela estava tão baixa que era difícil para as pessoas ouvirem. Muito obrigada hoje, Shen Mojun. Eu estava prestes a voltar para casa. Quando ouvi a voz da senhora Sanzé, parei. Por que de repente tão educada? Estou muito feliz em ajudar a senhora Sanzé. As orelhas da senhora Sanzé ficaram vermelhas novamente, organizando a linguagem vagamente. Nada. De repente, me virei e voltei para a frente da senhora Sanzé. Segurei suavemente o pulso dela. O polegar puxou suavemente a parte interna de seu pulso, causando um leve arrepio em Tenjiuan Taitai. Para celebrar nossa vitória em primeiro lugar, que tal ir à minha casa para beber uns drinks? Por coincidência, tenho uma boa garrafa de saquê. Sim. Isso não é muito apropriado, certo? Fujiwara Kana recusou por um momento. Eu também não forcei. Apenas soltei o pulso dela. Um traço de decepção brilhou em seus olhos. Sim. Fui indelicado. Então outro dia. Não é isso. Fujiwara Kana de repente aumentou a voz. E então se assustou com sua própria reação. A voz diminuiu novamente. Eu estava dizendo. Se for apenas para beber um copo. Não é como se eu não pudesse. As palavras seguintes. Ela estava muito envergonhada para dizer. Meus olhos brilharam instantaneamente. Tem certeza disso? Sonizava Kana acena levemente com a cabeça. Seu coração bate tão forte que quase salta do peito. Ela sabe que deveria ter recusado. O status de ídolo popular. Os olhos dos vizinhos. O relacionamento dos dois é claramente apenas de vizinhos. Mas, neste momento, ela só quer seguir seu coração. Depois de voltar para minha casa, Sonizava Kana senta-se rigidamente no sofá. Ela está um pouco arrependida em seu coração, talvez, embora não seja a primeira vez que ela vem. E este sofá também não é a primeira vez. Mas a atmosfera agora é diferente da última vez. Beber é a maneira mais fácil de ter acidentes. E enquanto ela se arrepende, ela também sente um pouco de expectativa. Eu peguei os copos de vinho na cozinha e servi uma taça para Sonizava Kana. Sonizava Kana pegou o copo com as 2 mãos. As pontas dos dedos tocaram acidentalmente nos meus. Uma pequena corrente elétrica parece estar se espalhando a partir do ponto de contato. Ela rapidamente toma um gole de vinho para esconder seu pânico, mas foi surpreendido pelo aroma de vinho depois de seus lábios. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Como? Está gostoso? Eu perguntei, esperando. Kana Sonozaki imediatamente sentiu que algo estava errado. Sua voz involuntariamente diminuiu. Ela gritou loucamente em sua mente. Nesta situação, como ela pôde mencionar seu marido? De repente, uma sensação de ser aproveitada surgiu em seu coração. Na verdade, ela não tem um sentimento particularmente forte por seu marido. Os dois moram separados desde que se casaram. Ela também não sabe o que
está ganhando nesse relacionamento? Ou o que está persistindo? Talvez seja apenas um senso de responsabilidade como esposa. Percebi a mudança em suas emoções. Coloquei suavemente o copo e disse gentilmente: Senhora Sonosaki, se não for conveniente, nós... Não, não é ela. Kana Sonosaki balançou a cabeça apressadamente. Seus dedos involuntariamente. Apenas pensei em algumas coisas de repente. A atmosfera na sala estava um pouco silenciosa. Sob o efeito do álcool, Sonazava Kana sentiu suas bochechas esquentarem. Ela abriu sua pequena boca e bebeu todo o saquê no copo. Reuniu coragem e disse: Na verdade, meu marido e eu não somos como os vizinhos pensam. No momento em que ela disse isso, ela sentiu uma estranha libertação. Esta é a primeira vez em tantos anos que ela revela seus verdadeiros sentimentos a um estranho. Eu não respondi imediatamente. Apenas silenciosamente enchi seu copo. Usei minhas ações para mostrar que estava ouvindo. Nosso casamento foi um arranjo familiar. Ele está fora a maior parte do ano. Nós talvez nos vemos uma vez por ano. Às vezes eu penso, qual é o sentido de um casamento assim? No final, a voz de Sonazava Kana ficou cada vez mais baixa. Sua voz já estava embargada. Eu gentilmente segurei sua mão. Desta vez, ela não se esquivou. Senhora Sanzé, você sabia? A primeira vez que te vi, fui atraído pelo seu sorriso. Seu charme maduro. E aquele sorriso tão caloroso me fez querer chegar perto de você. Senhora Sanzé levantou a cabeça. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Mas sou uma mulher casada. Levantei minha mão e limpei suavemente suas lágrimas. E disse gentilmente: Eu sei, mas não consigo me controlar. Meus sentimentos por você. Enfrentando minha confissão mais uma vez. A respiração da senhora Sanzé ficou rápida. Ela sentiu seu coração quase saltar do peito. O rico aroma do saquê se espalhou pela boca. Até mesmo a etiqueta foi lavada pelo saquê, tornando-se gradualmente turva. Minha palma envolveu a pequena mão da senhora Sanzé. Vendo você em atividades comunitárias, parece solitária e sozinha. Eu realmente não pude resistir. Eu quero te dar carinho. Eu quero te proteger. A senhora Sanzé sente a segurança de ser envolvida por uma mão grande. As pontas dos dedos não podem deixar de tremer levemente. Ela quer retirar a mão, mas descobre que não consegue usar sua força. Talvez seja do fundo do coração dela. Não quer se libertar. Senhor Silêncio. Mas isso não está certo. Sua voz é fraca como a de um mosquito. Ela não consegue nem se convencer. De repente, me movi um pouco para a frente. A distância entre os dois é tão curta que podemos sentir a respiração um do outro. Sanzé Kana cheira em mim. O cheiro de hormônios masculinos, misturado com o sabor de saquê, fazendo-a sentir tonturas. Senhora Sanzé, há quanto tempo seu marido não volta? Meu hálito roçou o lóbulo da orelha dela, fazendo-a tremer involuntariamente. Mais de 3 anos, talvez. Só depois de dizer esse número, que ela percebeu que ela já estava sozinha em casa por tanto tempo. Parece que já se esqueceu da sensação de ter um lar, e já se esqueceu da aparência do marido. A pele sob a camisa bege adquiriu um tom avermelhado. O efeito tardio do saquê começa a se manifestar nessa mulher. Levantei a mão e acariciei sua nuca. Um fio de cabelo foi levemente levantado. Já faz tanto tempo. Qualquer um se sentiria sozinho. Você não se sente sozinha? Meu hálito cobriu a parte de trás da orelha dela. A sensação quente fez toda a orelha dela formigar. Não pergunte isso. Eu não consigo responder. As mãos de Sanzegiana apertaram a bainha da saia. Ela queria manter distância de mim. Mas quando seu corpo não a obedecia de forma alguma, minha aura única era mais inebriante que o álcool. Minha mão passou da nuca de Sanzegiana até o lóbulo da orelha e chegou ao rosto rosado. Mas, Jiayan, seu rosto está tão quente. Sanzegiana já não sabia como se defender. É porque eu bebi saquê. Não é? Shen Mojun. Nós não podemos. Sua voz era fraca como a de um mosquito, nada persuasiva. A ponta dos meus dedos deslizou pelo pescoço de Sanzegiana. E eu disse, com um toque de diversão: Mas, Jiayan, a vida é curta. Essa frase foi como uma lâmina afiada.
perfurando o disfarce de Sanzé Jiayan, e perfurando ainda mais sua última linha de defesa. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, e seu olhar encontrou meus olhos profundos e brilhantes. Shen Mojun, você realmente gosta de mim? Sua voz tremia, como alguém se afogando agarrando o último pedaço de madeira flutuante. Eu não respondi. Em vez disso, abaixei a cabeça diretamente e dei a resposta. Savako Kana arregalou os olhos. Mas logo ela fechou os olhos novamente. Suas mãos inconscientemente subiram nos meus ombros, respondendo em voz alta. Meu beijo foi muito dominador, quando minhas mãos tocaram sua cintura. Savako Kana estremeceu, mas não me afastou. Kana, não pense muito, ok? Minha voz rouca soou em seu ouvido. As bochechas de Savako Kana estavam quentes. Ela acenou levemente com a cabeça, sua voz quase inaudível, obtendo seu consentimento tácito. Meu beijo ficou mais quente. Relâmpagos e trovões do lado de fora da janela estavam entrelaçados. A chuva batia na janela. Não sei quanto tempo se passou. A chuva parou. Savako Kana parece um gatinho. Encolhi-me todo e adormeci, observando-a dormir profundamente. Eu não pude deixar de balançar a cabeça. Que glutona! A luz da manhã de um dia ensolarado entrava pelas frestas da cortina, espalhando-se pelo quarto. Depois de lutar por metade da noite, eu não me sentia cansado. Acordei naturalmente sem precisar de um despertador, olhando para Sanzé Janai, que ainda dormia profundamente ao meu lado. Peguei as roupas espalhadas no chão e fui para a cozinha preparar o café da manhã. De repente, ouvi passos esparsos atrás de mim. Sanzé Janai estava vestindo minha camisa branca, parada na porta da cozinha. Sua pele lisa ainda tinha algumas marcas vermelhas. Acordou? Vá sentar no sofá e espere um pouco. Já vai ficar pronto. Eu virei a omelete sem olhar para trás. Mas Sanzé Janai não se moveu. Depois de abrir seu coração, ela já havia pensado bem, já que ela fez sua escolha. Então ela não fugiria mais. Ela caminhou até atrás de mim e envolveu meus quadris com as duas mãos. Seu rosto estava colado nas minhas costas largas. Em silêncio. Ontem à noite. Havia uma rouquidão abafada em sua voz. Desliguei o fogo e me virei, encostando na bancada da cozinha. Meus dedos sujos de ovo traçaram seus lábios levemente inchados. Sanzé Janai, não pense demais, ok? A vida é muito curta. Devemos aproveitar o momento. Sanzé Janai assentiu, e suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Eu ri e esfreguei minha testa na dele. Finalmente, peguei o café da manhã pronto e coloquei na mesa. Coma rápido. Tenho que ir trabalhar em breve. Eu baguncei o cabelo de Sanzé Janai. Sanzé Janai mordiscava a torrada, olhando para mim de vez em quando, parecendo uma garotinha. Aquele belo perfil era bem definido. Depois do café da manhã, vesti meu paletó. Sanzé Janai me seguiu até o saguão, como uma esposa mandando seu marido para o trabalho. Me ajude a trocar os sapatos e ajeitar a gola. Os olhos cheios de relutância, como uma noiva relutante em se separar do marido. Belisquei as bochechas de Sunzi Kana. Está bem. Seja boazinha e espere por mim em casa. Sunzi Kana timidamente assentiu, olhando para minha figura que partia. Neste momento, ela finalmente percebeu como é ser uma esposa. Noites não solitárias. Preocupações durante o dia. A felicidade é tão simples. Mas ela está casada há tanto tempo. Esta é a primeira vez em tanto tempo de casamento que ela sente essa felicidade. Se ela fosse mais jovem, se o objeto do casamento fosse Silent Bactéria, então eu deveria ser uma esposa particularmente feliz. Na empresa, estou sentado em frente ao computador olhando os documentos. De repente, ouço o som de saltos altos. Logo a porta do escritório se abre. Tengiu a meio e batia seus saltos altos. Veio rapidamente. Seu rosto delicado exibia emoções complexas. Silêncio. Venha ao meu escritório. Sua voz era leve e fria como sempre, mas, desta vez, parecia com um traço rouco de tremor. Eu também não sei o que essa mulher quer fazer. Tive que levantar-me e segui-la. Entrando no escritório da gerente, tengiu a meio e fechou a porta. E fechou as cortinas. Finalmente, respirou fundo. Ela se virou e olhou para mim com os olhos cheios de complexidade. Silêncio. Afinal, quem é você?
Sentei-me casualmente no sofá. Peguei um cigarro e acendi, apreciando intensamente as maravilhosas curvas de Tenjiu Meio e sob sua roupa profissional. Como assim? A gerente Tenjiu não está sempre me xingando, dizendo que sou um inútil? Agora você está começando a se importar com quem eu sou? Sentindo meu olhar agressivo e intenso, Tenjiu Meio e não pôde deixar de pensar naquele dia. Aquilo a fez passar 2 noites de fim de semana, sem conseguir dormir. Pensando nisso, uma onda de vergonha a invadiu. Ela mordeu o lábio. Seja sua fraqueza, ou a verdadeira identidade da outra pessoa, aquele forte medo a impedia de respirar. Ela, que sempre foi orgulhosa, agora, diante de mim, não teve escolha a não ser abaixar a cabeça. Lentamente, me levantei e caminhei em direção a Tenjiu Meio. Ela recuou assustada, até que suas costas bateram na mesa de escritório, quase sentando nela. O que você vai fazer? Apoiei uma das mãos na mesa ao lado dela, e com a outra mão, levantei suavemente seu queixo. Chefe, você sabe. Quando você está irritada, você fica especialmente fofa. Minha respiração a atingiu em cheio. Imediatamente a deixou um pouco fraca. Não sei se era medo. Ou sim, era medo dela. Com medo de eu fazer com ela como da última vez. Se fosse assustar o escritório sem ninguém. Ela rangeu os dentes e aceitou tacitamente. Mas agora há pessoas indo e vindo do lado de fora do escritório. Se for descoberto, tudo estará arruinado. O rosto de Tenjiu Meio está quente, mas ela não ousa me afastar, afogando. Este é o escritório. Lá fora ainda tem gente ouvindo. E o que tem a empresa? Agora toda a empresa é minha. Eu falo com a boca e não paro com as mãos. Os dedos deslizam suavemente do queixo, sua clavícula. Chefe, eu ainda sou um inútil agora? A sensação de formigamento na clavícula. De repente, Tenjiu Meio e respirou um pouco ansiosamente. Ela de repente percebeu a si mesma. Agora realmente não há para onde fugir. Minha postura de controle absolutamente suprema. A sensação de formigamento na clavícula. De repente, Tenjiu Meio e respirou um pouco ansiosamente. Ela de repente percebeu a si mesma. Agora realmente não há para onde fugir. Minha postura de controle absolutamente suprema. Despertou silenciosamente algo em seu interior. Tenjiu Meio, sentindo-se incrivelmente humilhada. Lágrimas escorrem por suas belas bochechas. Minha mão parou devagar e irracionalmente. Limpei as lágrimas do rosto de Tenjiu Meio. Aproximei-me do seu ouvido e disse. Eu disse. Agora toda a empresa é minha. Você também é. Entende? A respiração quente amoleceu o corpo de Tenjiu Meio. Se não fosse pelo apoio da mesa, talvez ela já tivesse perdido o equilíbrio. Mas minhas palavras destruíram diretamente sua aversão fisiológica aos homens. Se desculpar requer sinceridade, sabe? Espero você no trabalho até tarde hoje à noite. Depois de dizer isso, soltei a mão dela. Virei-me e caminhei em direção à porta. Cheguei à porta e parei. A propósito, você fica melhor de meia calça preta. Lembre-se de vesti-las à noite. Depois, abri a porta e saí. No momento em que a porta se fechou novamente, as pernas de Tenjiu Meio ainda estavam sentadas na cadeira. Ela está muito arrependida agora. Se houvesse uma chance de recomeçar, ela absolutamente não provocaria esse demônio que sou eu novamente. Mais assustador é que ela está até um pouco ansiosa pela chegada desta noite. O tempo de um dia passou silenciosamente. Logo chegou a hora de sair do trabalho. No escritório do departamento de marketing, os trabalhadores começaram a sair um após o outro. O escritório caiu em uma atmosfera silenciosa. Eu me levantei e caminhei em direção ao escritório do chefe. Vendo que a porta não estava trancada, eu simplesmente abri a porta e entrei. Só para ver Tenjiu Meio de pé na frente da janela do chão ao teto. O brilho do sol poente se espalhou. Sua silhueta lateral perfeita foi delineada vividamente. Depois de ouvir o som da porta se abrindo, ela se virou. Meias pretas de seda sob a luz do sol poente irradiavam um brilho tentador. Você realmente comprou esta empresa? Tenjiu Meio e perguntou, mordendo os lábios. Eu não disse nada. Apenas tranquei a porta do escritório, caminhando em direção a ela passo a passo, enfrentando minha aproximação. As costas de Tenjiu Meio encostaram-se no vidro frio da janela do chão ao teto. Seus cílios tremiam ligeiramente. Eu estendi a mão e acariciei sua bochecha. O quê?
Está com medo? O sorriso naquele momento fez Tenjiu Meiyue sentir medo. Ela virou o rosto, mas não conseguiu esconder sua respiração ofegante. Quem está com medo? Eu não estou com medo. Eu sorri sem dizer nada. A ponta do meu dedo deslizou de seu queixo para o lado do pescoço, sentindo seu pescoço latejar loucamente. É mesmo? Então, por que não consegue olhar nos meus olhos? Por que está tremendo? E por que seu coração está batendo tão rápido? As mãozinhas nervosas de Tenjiu Meiyue, apertando a bainha da saia. Esta é a linha de fundo que ela deve guardar. De qualquer maneira. De repente, agarrei o pulso de Tenjiu Meiyue e a puxei para perto. Outra mão de repente agarrou sua cintura, pressionando-a contra o meu peito. E agora? Pequena Meiyue, as respirações dos dois se misturam. Tenjiu Meiyue quase podia sentir o leve cheiro masculino no meu corpo, misturado com o que a fazia sentir tonta. A razão também está entrando em colapso lentamente. O corpo se aproximou incontrolavelmente. Você, sem vergonha! Ela gritou envergonhada e irritada. Mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu sorri maliciosamente e inclinei minha cabeça para sussurrar em seu ouvido. Mas parece que a pequena Meiyue gosta muito da minha falta de vergonha. A razão restante fez Tenjiu Meiyue segurar minha mão. Mordendo os lábios, ela usou uma voz fraca para me impedir de continuar. Não, não. Além disso, a voz de Tenjiu Meiyue estava ficando cada vez mais baixa. Ela nem tinha coragem de terminar suas frases. Suas bochechas ficaram vermelhas como maçãs maduras. Suas mãos estavam firmemente agarradas na minha mão inquieta. Mas ela não conseguia encontrar forças para se afastar. A temperatura no escritório estava aumentando gradualmente. Tenjiu Meiyue sentia que estava extremamente nervosa. Ainda mais nervosa do que da última vez. Seu coração estava quase saltando para fora. Ela tentou manter sua última liderança. Eu levantei uma sobrancelha. Tenjiu-sama, você sabe que eu não quero falar de trabalho agora. De repente, eu me virei e prensei Tenjiu Meiyue na mesa. Os documentos se espalharam pelo chão, fazendo um som farfalhante. Tenjiu Meiyue exclamou. Suas mãos, inconscientemente. Pare meu peito. Não, eu te ajudo. Eu me inclinei e sussurrei claramente em seu ouvido. O que Tenjiu-sama ainda está insistindo? Qual é a diferença? A respiração sopra em seu ouvido. Devorou-o de Tenjiu Meiyue. Último vestígio de egoísmo. Corpo mole na mesa. Ela sabia que deveria recusar. Qualquer coisa está bom. Pelo menos o último passo. Preciso guardar para mim. Mas meu corpo me traiu. Mas nesse exato momento, de repente, veio de fora da porta passos e o som de chaves batendo. Nós dois congelamos ao mesmo tempo. Tenjiu Meiyue neste momento recuperou um pouco da razão e me empurrou em pânico. Rápido, rápido, se esconda! Mas eu não me movi. Esta é minha empresa. Por que eu deveria me esconder? Além disso, estamos trabalhando até tarde no escritório. Há algum problema em discutir alguma coisa? À medida que os passos se aproximavam, Tenjiu Meiyue estava tão ansiosa que seus olhos estavam vermelhos. Eu te imploro. Se alguém visse. Olhando para seu estado de pânico. Finalmente dei alguns passos para trás, mas peguei meu celular e disquei um número. Alô, segurança? Cancele a patrulha esta noite. Há pessoas trabalhando até tarde no escritório do projeto. Um momento depois, os passos lá fora pararam. Uma série de rádios. Um som estático soou. Segurança, alô? Depois de dizer alô algumas vezes, eles foram embora. As pernas de Tenjiu Meiyue apenas bloqueou sua cintura e sorriu maliciosamente. Por que tão nervosa? Parece que a ministra se importa muito. Nosso relacionamento foi descoberto. Quem se importa? Tenjiu Meiyue chegando de repente. Coragem teimosa. Mas seus olhos não ousam encontrar os meus. Seu tom parece muito frágil. Ela inconscientemente arruma a gola da camisa que foi bagunçada. Meias de seda pretas no escritório, levemente refletindo sob as luzes. Quando a chefe está mentindo, tantos pequenos movimentos. Bobagem, que bobagem. Tenjiu Meiyue dá um passo para trás. Ela realmente quer fugir. Mas para onde ela pode fugir? A maior parte de sua vida. Além disso, não é tão difícil de aceitar.
Tengiu a meio e respira fundo, tentando se acalmar. Já que os seguranças se foram. Então, deixe-me te dar um relatório do trabalho. Levanto meu dedo e coloco em seus lábios. Sentindo sua delicada tremores momentâneos nos lábios, eu disse: não quero falar sobre trabalho agora. Meu olhar desviou dos olhos de Tengiu a meio e, para baixo. Eu me lembro da chefe dizendo agora mesmo que além daquilo, tudo era permitido. Assim que essas palavras foram ditas, a respiração de Tengiu a meio e acelerou. Eu estava sendo inexplicavelmente complacente, mas a interrupção repentina do segurança a fez recuperar a razão. Agora, só de pensar em como eu estava agindo, me sinto particularmente envergonhada. Ela não ousava encontrar meu olhar, e rapidamente desviou o rosto. Isso é. Que tal jogarmos um jogo? Eu tiro uma moeda do meu bolso. Cara, você vai me obedecer obedientemente esta noite. Você fará tudo o que eu mandar. Coroa. Então eu deixo você ir para casa. Infantil. Tengiu a meio e franziu a testa, mas não conseguiu parar de olhar para aquela moeda girando agilmente sob a luz. Não sei porquê. Minhas mãos a fazem sentir-se um pouco acostumada, apenas olhando para elas. Um leve formigamento inexplicável. Em seguida, lancei a moeda para o ar, e a peguei firmemente. Vamos lá. Ministra Tenjiuan. Adivinhe, cara ou coroa? Tengiu a meio e mordeu o lábio com força. A razão dizia ela que deveria ir embora agora. Caso contrário, acertar ou errar não faria diferença. Mas suas pernas pareciam ter criado raízes, incapazes de se mover. Ela disse em voz baixa, quase inconscientemente: coroa. Lentamente, afastei a palma da mão. A cara da moeda estava sob a luz, brilhando friamente. Sinto muito, ministra Tenjiuan. Parece que o destino está do meu lado. Ineficientemente, coloquei a moeda de volta no bolso e dei um passo à frente. Tengiu a meio e estava presa entre mim e a mesa. Um acordo é um acordo. Chefe. Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Por alguma razão, a expectativa no meu coração ficou ainda mais forte. Não aqui. Vá para o depósito. US. Escritório não. Não é seguro. A voz de Tengiu a meio e era tão nítida quanto a água, com a experiência de ter sido manipulada por mim da última vez. O escritório em seu coração não era nada seguro. Sua resposta me agradou profundamente. O depósito, hein? Interessante. Eu sorri e afrouxei meu controle sobre ela. Tengiu a meio e respirou fundo. Quase fugiu em direção à porta. Quando ela segurou a maçaneta, ela já havia tomado sua decisão. Suas costas tremiam levemente, como se estivesse fazendo um último esforço. Eu a segui lentamente, admirando aquelas curvas graciosas escondidas sob o terno profissional. Por que a chefe Tenjiuan se apressou tanto para colocar as meias de seda? Eu tenho um par extra na gaveta da minha mesa. Tengiu a meio, que estava à frente, disse rangendo os dentes. Só de mencionar isso, ela fica incrivelmente envergonhada. Eu pedi para ela usar meias de seda esta manhã. E ela, surpreendentemente, as vestiu. Ela realmente suspeita que está enlouquecendo. Logo, os dois estavam andando no corredor do 17º andar. O depósito fica no final do corredor. Quase ninguém o usa normalmente. Só é usado quando há mudanças de pessoal na empresa, ou grandes reuniões. Tengiu a meio e tremeu várias vezes. Finalmente, ela abriu a porta. Eu fiquei na porta, observando com um sorriso ambíguo as pernas levemente trêmulas de Tengiu a meio e... Chefe, entre logo. Após um momento de hesitação, Tengiu a meio e levantou o pé e entrou. A porta do depósito se fechou suavemente atrás dela, fazendo um clique. O batimento cardíaco dela acelerou gradualmente, após o som do fechamento da porta. O espaço do depósito não era muito amplo. Os dois também estavam muito próximos. Minha respiração estava selvagem. Eu vi. A respiração selvagem invadiu as narinas dela. Você sabe? Chefe Tenjiuan, a maneira como você repreende as pessoas nas reuniões é especialmente interessante. Eu disse baixinho atrás dela. Tengiu a meio e virou o rosto de vergonha. Cale-se. Justamente quando a atmosfera estava esquentando gradualmente, passos e vozes vieram de fora. Tengiu a meio e ficou rígida de medo. Inconscientemente, ela se encolheu em meus braços. Finalmente, ela gemeu baixinho.
A porta do depósito foi aberta. Quem entrou foi um homem e uma mulher, aparentemente também para discutir o cabo de guerra. Tengiu a meio e, tensa, encostou-se em meus braços, mal ousando respirar, mordendo os lábios com força. Uma mistura de vergonha e raiva. Ela nunca imaginou que um dia cairia nessa situação. Uma respeitável chefe de departamento, agindo como um casal de colegiais, escondidos secretamente no depósito. Chefe! A voz aguda e repentina da jovem assustou Tenjiu a meio e ela fechou os olhos envergonhada e até quis tampar os ouvidos, porque o fogo em seu corpo estava queimando cada vez mais forte. Para evitar ser descoberto, aproveitando o caos do campo de batalha, eu puxei Tenjiu a meio e escapei silenciosamente. Não havia como evitar o que aconteceu hoje. Nem eu. A alça do camisão de seda escorregou silenciosamente, revelando ombros arredondados e perfumados. Ela puxou a alça de volta apressadamente, com uma expressão de timidez juvenil. Mechas de cabelo bagunçadas caíam ao lado de suas bochechas coradas. Ela baixou a cabeça e puxou a bainha da saia, olhando para a senhora gentil e tímida no sofá. Eu me inclinei para sentir o cheiro. O leve cheiro de shampoo no cabelo da senhora Sanzé. Eu dei um beijo na testa dela. Essa senhora é extremamente compatível com a realidade. Ela realmente arrumou a casa. Ela definitivamente ensinou muito durante o dia, certo? Eu já a torturei por tanto tempo ontem à noite. E ela ainda se levantou da cama tão cedo quanto eu. Eu a peguei no colo com carinho e caminhei silenciosamente em direção ao quarto. A senhora Sanzé fechou os olhos e se apoiou no meu peito, com um doce sorriso no canto da boca. Quando ela se viu sendo colocada de volta na cama, a senhora Sanzé entrou em pânico por um momento. Olhando para sua expressão, meu rosto estava cheio de um sorriso malicioso. Por que está nervosa? Eu só quero ajudar você a secar o cabelo. O que está passando pela sua cabeça? As orelhas da senhora Sanzé, que estava sendo provocada, ficaram vermelhas. Se secar o cabelo? É melhor não explicar. Explicar só piora a situação. Tão doce. O rosto de Zegia-san ficou instantaneamente vermelho como uma maçã madura. Inconscientemente, ela tentou puxar a mão, mas eu a segurei com força. Sorri e cumprimentei a tia Tanaka. Mas a tia Tanaka de repente baixou a voz. Lembre-se de fechar a janela da próxima vez à noite. Já estava bem tarde ontem à noite. Eu ainda ouvi vocês dois trocando carícias. Zegia-san levantou a cabeça atordoada, olhando para mim em pânico. Seus olhos estavam cheios de "O que vamos fazer? Meu Deus! Os vizinhos ouviram esse tipo de coisa. É tudo culpa desse garotinho travesso." Ele insistiu em discutir na janela. Embora eu estivesse feliz na época, mas eu não esperava que fosse tão tarde. E alguém ainda ouviu. Eu deveria ter recusado. Ai, que vergonha! Mas eu permaneci impassível. Em vez disso, cheguei perto de seu ouvido e disse em um tom que só ela conseguia ouvir. Parece que a senhora terá que falar mais baixo no futuro. Zegia-san bateu o pé, envergonhada e irritada. Mas por causa de um movimento muito grande, puxou uma dor em algum lugar. As pernas ficaram moles e quase caiu. Dona Tanaka riu alto e forte. O rosto cheio estava todo espremido. Sanzé Janai estava quase envergonhado ao ponto de enterrar o rosto na curva do meu braço. Eu o abracei e o carreguei, saindo rapidamente. Ele só respirou aliviado depois de virar a esquina. Com o rosto vermelho, bateu levemente no meu peito e disse: "É tudo sua culpa. A senpai Tanaka descobriu. Agora toda a comunidade vai saber." Eu ri baixinho e segurei seu pulso. Saber o quê? Saber que nós nos amamos muito? Ou saber? Ah, não diga. Sanzé Janai apressadamente cobriu minha boca. As pontas dos dedos tocaram meus lábios quentes e recuaram como se tivessem levado um choque. Quase esqueci que sou um grande pervertido. Se a mão tivesse demorado mais alguns segundos para puxar para trás, ele sentiu que seria lambido. Ele abaixou a cabeça, incapaz de ver a ponta dos seus próprios pés. Tão envergonhado que suas orelhas quase sangravam ao dizer: Eu nunca mais vou te ouvir." Sério, eu de repente me aproximei. Sua respiração quente roçou sua orelha. Sanzegia pulou assustado, olhando ao redor freneticamente. Confirmando que não havia ninguém por perto, ele me encarou inflado de raiva e disse: se você disser essas coisas de novo, eu vou. Ele hesitou por um longo tempo.
sem conseguir pensar em uma ameaça. Finalmente, desistindo, ele pressionou suas bochechas quentes contra meu ombro. Eu vou morrer de vergonha. Eu realmente amo essa aparência dele. Um dia, tingiu a meio e teve um pequeno problema. E eu fui quem a ajudou a sair dessa situação. Dentro do carro agora. Tingiu a meio e olhou secretamente de lado. Eu vislumbrei o lado do meu rosto enquanto eu estava concentrado em dirigir. Por alguma razão, ele sentiu que eu estava mais bonito do que antes. Olhando para ele, seu coração começou a acelerar. Até meu corpo está um pouco quente. Seus dois joelhos estavam pressionados um contra o outro. Eu não sei como te agradecer. Eu olhei para ele, criando descuidadamente algo perigoso e tolo. Retribuir? Então, tingiu a meio e sorriu, corando. É mesmo? Estou sentindo o cheiro. Então ela baixou a cabeça e não falou mais nada. Mas a timidez e a excitação em seu coração o fizeram sentir seu coração quase saltando para fora. Logo chegamos ao estacionamento subterrâneo do apartamento de Tingiu a meio. Você consegue andar? Precisa que eu a carregue? Tingiu a meio e hesitou por um momento. E disse timidamente, com o rosto corado. Não precisa. Eu consigo sozinha. Eu ri suavemente e não disse mais nada. Em vez disso, saí do carro e contornei o banco do passageiro, para abrir a porta. E estendi a mão para segurar o braço de Tingiu a meio. Tingiu a meio e se levantou com minha ajuda. Mas meus pés vacilaram e quase caí. Fui rápido. Agarrei sua cintura. E o segurei firmemente. Tenha cuidado, não force a barra. O rosto de Tingiu a meio estava vermelho, quente com o coração acelerado. Esta é a primeira vez que trago um homem para minha casa mais íntima. Ele gaguejou. Sinto muito. Minhas pernas estão um pouco fracas, não sei porquê. Eu não disse muito. Simplesmente me abaixei e o peguei nos braços. É melhor eu te levar lá para cima, será mais rápido. Tingiu a meio e imediatamente soltou um grito delicado. Inconscientemente envolveu meus pescoço com os braços. Eu o carreguei para dentro do elevador do apartamento. No pequeno espaço, Tingiu a meio e podia sentir claramente o leve cheiro de tabaco em mim. Seu coração batia ainda mais rápido. Em pouco tempo, eu estava carregando Tingiu a meio e de volta para sua casa, assim que o coloquei na cama. Quando estava prestes a sair, Tingiu a meio e reuniu coragem e perguntou, a voz fraca como a de um mosquito. Shemo Junho. Hoje à noite, posso ficar hoje à noite? Ao ouvir isso, arqueei as sobrancelhas e perguntei, tem certeza? Tingiu a meio e corou e assentiu. Eu ainda estou um pouco assustada. Olhei para ela, lamentável. E assenti. Tingiu a meio e imediatamente soltou um suspiro de alívio. Um sorriso de tranquilidade aparecendo em seu rosto. Mas, tem certeza de que é só por causa disso? Shemo de repente se aproximou do ouvido dela. E disse em voz baixa. O ar quente soprando em seu ouvido. Tingiu a meio e estremeceu. Olhando para o jeito que ela estava nervosa. Eu não pude deixar de rir. Estou brincando com você. Descanse primeiro, vou tomar um banho. Tingiu a meio e acenou com a cabeça, olhando para minhas costas enquanto eu caminhava para o banheiro. O coração acelera novamente. Esta noite promete ser longa. Ele respirou fundo, tentando acalmar sua excitação. O som da água vinha do banheiro. Tingiu a meio e estava deitada na cama. Imagens involuntariamente surgiram em sua mente. Várias cenas. Ela rapidamente balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos vergonhosos. Não sei quanto tempo se passou. O som da porta do banheiro se abrindo trouxe seus pensamentos de volta à realidade. Ela saiu enxugando o cabelo, com apenas uma toalha enrolada no corpo. Tingiu a meio e ficou momentaneamente atordoada. Só voltou a si quando ela chegou perto da cama. Desviou o olhar apressadamente. O quê? Gostou da vista? Ela o provocou deliberadamente. Não, eu não. Tingiu a meio e estava nervosa demais para dizer uma frase completa. Ela se sentou ao lado dele, estendendo a mão para acariciar seu rosto. Ainda dói? Tingiu a meio e balança a cabeça, sentindo a temperatura da ponta dos meus dedos. Seu corpo tremia levemente involuntariamente. A distância entre os dois se aproximava cada vez mais. As respirações se misturavam. Tingiu a meio e fechou os olhos lentamente, esperando por aquele beijo tão desejado. No momento do toque,
Tengiu a meio e esqueceu todas as suas dúvidas. Mergulhada naquele beijo terno e dominador. Seus braços, inconscientemente, envolveram meu pescoço. Uma garoa começou a cair do lado de fora da janela, adicionando a esta noite um toque de atmosfera ambígua. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava no quarto, através das frestas da cortina, tingiu a meio e abriu os olhos lentamente, relembrando a loucura da noite passada. Seu rosto corou instantaneamente. Eu, ainda sonolento, senti seu movimento e também abri os olhos. Bom dia. Tengiu a meio e encolheu-se timidamente. Eu vejo Tengiu a meio e sorrindo como um cachorrinho. Descanse bem hoje. Não vá para a empresa. Tengiu a meio e sorriu com seus dentes brancos. Oi, presidente. Eu me levanto e me visto. Depois de tomar o café da manhã, saí. Hoje, marquei um encontro com a magra gerente Ono Shiuki. Em casa, servi 2 taças de vinho tinto e empurrei para a frente de Ono Shiuki. Ono Shiuki, com as 2 mãos, pegou a taça e se encostou em Câncer. Eu disse sorrindo, sem nenhum exagero. Na minha opinião, senhorita Ono, seja na aparência ou no corpo, pode ser considerada uma beleza terrena. Eu não acredito nas palavras do Sr. Shen. As mulheres ao seu lado são mais bonitas que as outras. Ela bebeu um pequeno gole. Uma leve marca de batom ficou na borda do copo de vidro. Ono Shiuki lembrou da manhã, quando seu marido reclamou que a maquiagem dela estava muito forte. E agora, aos olhos de um homem jovem e bonito, o olhar de apreciação de um homem rico a fez inconscientemente comparar os dois. Seu marido foi completamente derrotado. Senhorita Ono Shiuki, o que seu marido faz? Um funcionário de empresa comum. Ela inconscientemente girou o anel. Mas ela inexplicavelmente sentiu vergonha em seu coração. Não é porque sou mais rico que o marido dela, mas o relacionamento do casal. Apenas um curto ano se passou. Já formou uma grande diferença em relação a antes do casamento. Vamos comer primeiro. Estou com fome. Eu não continuei o assunto, mas muito diligentemente adicionei um pedaço de carne para Ono Shiuki. Ono Shiuki para mim. O ato de pegar vegetais foi um pouco desconfortável. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Pegou o atum que eu dei e comeu um pouco. Depois de saborear com cuidado, ela diretamente levantou o polegar e elogiou. Uau, delicioso! Sem exageros. É ainda melhor do que o que eu como em restaurantes. Eu não esperava que alguém com suas condições, Sr. Shen, realmente soubesse cozinhar. O que é valor emocional? Isto é valor emocional. As mulheres da Terra do Sol Nascente, neste aspecto, você tem que admitir que elas realmente fazem bem. Olhando para Ono Shiuki, com os olhos cheios de admiração, eu também me senti um pouco satisfeito. A senhorita Ono Shiuki realmente sabe falar. Seu marido tem muita sorte em ter você. Ao mencionar o marido, nos olhos de Ono Shiuki, o brilho escarlate escureceu inconscientemente, mas ela rapidamente se recompôs. Ah, imagina! Ter a sorte de se casar com o Sr. Shen é que seria uma bênção. Jovem, bonito e rico. Se fosse eu, acho que dormiria sorrindo. Eu ainda sou bom em observar. Eu capturei a emoção em seus olhos agora. Perguntei casualmente. Senhorita Ono Shiuki, seu relacionamento com seu marido. Aconteceu alguma coisa? Com um sorriso forçado, ela disse. Não, nada demais. Nosso relacionamento está ótimo. A voz dela foi diminuindo, até se tornar quase inaudível. Onodera abaixou a cabeça. E inconscientemente, alisava a borda da taça de vinho. Sob o efeito do álcool, ela sentia suas defesas desmoronando aos poucos. E finalmente explodiu, com uma coragem que antes não tinha. Na verdade, meu marido. Ela levantou a cabeça de repente, com os olhos vermelhos. Ele tem chegado muito tarde em casa ultimamente. Diz que é por causa do trabalho. Mas ele está com cheiro de perfume de mulher. Eu parei no meio da frase. E então, balançou a cabeça rapidamente. Desculpe, eu não deveria estar dizendo isso para você. Eu coloquei minha taça de vinho sobre a mesa e segurei sua mão trêmula. Não se preocupe, vai se sentir melhor se desabafar. Esse simples toque é como se tivesse ligado um interruptor. As lágrimas de Onodera Otaru finalmente escorreram incontrolavelmente. A voz dele estava embargada. Mas a gola da camisa dele
Tem marca de batom. Ele não me toca. Há 3 meses. No instante em que essas palavras foram ditas, Onodera Otaru ficou assustada com sua própria audácia. Araki queria puxar de volta a mão que eu estava segurando, mas eu usei um pouco mais de força. Não o deixei escapar. Eu disse, cara, por que você está tentando ser infiel? Você tem a capacidade de ser infiel? Você é alguém que trapaceia. Ser infiel requer força. Sem mencionar outras coisas. Pelo menos em termos de força física. É de primeira qualidade. 1 não é suficiente. 2 são fáceis. 3 também podem lidar com isso sem ceder. Senhorita Ono, na minha opinião, você é uma mulher que merece ser tratada melhor. Eu estava direcionando seus olhos. Essa frase destruiu completamente as defesas de Ono. Ele de repente pulou em meus braços e começou a chorar alto. Eu dei tapinhas leves em suas costas, deixando suas lágrimas encharcarem minha camisa. Ele chorou por um bom tempo antes de parar. Eu o ajudei a ir para o quarto de hóspedes no segundo andar. O quarto de hóspedes no segundo andar, gentilmente, o ajudou, servindo um copo de água morna e colocando-o na cabeceira da cama. Você bebeu muito. Não pode dirigir agora. É melhor descansar um pouco no quarto de hóspedes e ir embora quando estiver sóbrio. Depois de dizer isso, eu estava prestes a sair. Ono hesitou por um momento e finalmente assentiu, olhando para o homem à sua frente. Tão atencioso, tão atraente. O próprio marido já era assim. Me tratava desse jeito. Já não há margem para salvação, certo? Já que é assim, então por que não seguir seu próprio coração? Senhor Shen. Pensando nisso, Onodera Otaru de repente me chamou. Onodera Otaru mordeu os lábios, parecendo tomar a decisão final.